Boa noite, meu povo. Vamos começar a aula? Começar o entreveiro. Vamos lá? O pessoal vai chegando, vai se sentando aí e tal. Alguns avisos logo de cara. Eu estou criando o link da aula por fora do portal, tá? Eu vi que tinha alguns de vocês na aula lá lá no Teams, na aula que foi fornecida pelo portal. Mas aquele link tem duas situações ali, tá? Primeiro, ele não está organizando legal a aula para mim baixar a aula para vocês. Está com problema de link, tá desde o semestre passado e esse semestre eles não resolveram. Então, eu crio o link e mando para vocês no grupo do WhatsApp. E já aproveito para perguntar, quem não está no WhatsApp? Levanta a mãozinha amarela aí para eu ficar sabendo, tá bom? Então, essa é a primeira situação. Segunda, por causa daquela questão da parte inclusiva, né, que eu gosto de trabalhar bastante com vocês, que é o material disponível para todos os alunos, né? Então, a universidade quer que a gente faça o máximo para que vocês tenham acesso. E alguns de vocês têm problema de acesso ao portal. Seja por um motivo ou por outro, para mim, não importa. Eu tenho que garantir que você tenha acesso a esse material. Então, por isso eu crio o link fora do portal, tá? Eu disponibilizo para vocês via WhatsApp. E por isso a participação no grupo é tão importante, né? Além disso, a professora Adriana requisita que a gente envie o link para ela disponibilizar para todas as turmas, né? Eu acredito que ela faça isso para os líderes. De qualquer forma, sempre tem que ter uma forma de eu passar esse link para vocês ficarem sabendo. Então, aqueles que têm problema de acesso ao portal, eventualmente não terão condições de acessar, de ter o link da aula. Por isso o WhatsApp. Então, eu resolvi criar por fora para evitar esses problemas e outros problemas que a gente está tendo, né, de disponibilidade de material, qualidade do link, essas coisas assim. Já foi repassado para a Croton, semestre passado, parece que a Microsoft estava analisando a situação, só que eu não posso ficar esperando resposta, né? Então, continuo mantendo o meu padrão. Eu crio o link e mando para vocês. Joia? Beleza. Eu avaliei os relatórios, eu ainda não publiquei as notas, tá? Os professores têm uma data limite para publicação de nota, e nesse período de publicação da data limite é que eu vou passar para vocês essas notas, tá? Então, isso tá para quando, professor? Isso tá para o dia... A data limite é semana que vem, dia 4, tá? Então, eu devo publicar para vocês na semana que vem. Eu já devo jogar aqui a primeira parcial de notas de relatório até o presente momento, tá bom? Não precisa enfatizar a importância, né, do relatório para vocês. É para ganhar nota de atividade, né? Então, todos sabem a importância, todos sabem como eu gosto de averiguar os relatórios. Estou cobrando mais qualidade dessa vez, portanto, tomem bastante cuidado com o que estão escrevendo e evitem cópias. Peguei alguns relatórios parecidos, tá? Vamos evitar isso aí, bom, para não ter problema. Muito bem. Recados dados, o pessoal vai chegando, vai se sentando. Vamos lá, vamos começar nossa aula, que ela é longa e o material é interessante, porém, como eu disse lá na primeira aula, essa é uma das disciplinas mais difíceis do curso. Tá? Análise de algoritmos, análise de complexidade e computabilidade de algoritmos é uma das disciplinas mais difíceis do curso. Tem que participar, tem que assistir, tem que ouvir, tem que assistir de novo, quantas vezes forem necessárias. Se tiver com dúvida, levanta a mãozinha amarela aí que eu vou ver, dá um grito, se eu demorar para atender. Professor, eu estou aqui, não estou... Se faça ouvir, tá bom? Não fica na dúvida.
Tá? Se alguém tiver alguma colocação para fazer, alguma opinião, alguma sugestão, estou à disposição pelo WhatsApp, vocês sabem disso, basta me chamar no WhatsApp que a gente conversa, tá bom? E eu estou em contato constante com a coordenação, tá? A respeito dessa disciplina e a respeito da disciplina de IA, IAC, né? IA quem está dando é a Noise. IAC. Porque vocês são turma de ENAD. Então a coordenadora está de olho, certo? Então ela está em cima, está policiando, vendo se está precisando de alguma coisa, alguma necessidade e tal, certo? Porque vocês são turma de ENAD e ENAD é muito importante. Muito bem, dito isso, vamos à nossa aula? Vamos lá, o que a gente vai discutir hoje? A gente vai falar um pouco sobre a análise de desempenho, uma introdução sobre ela. Depois a gente vai fazer uma breve revisão conceitual para entender como funciona a definição da hipótese em cima da análise de complexidade e desempenho. E depois a gente vai analisar código em algumas situações. Por exemplo, depois da definição da hipótese, como é que eu faço essa análise de desempenho quando houver condicionais? Ifs dentro do código. Como é que eu faço essa mesma análise quando houver iteração, for ou while, dentro do código, né? E quando houver loopings aninhados, um for dentro de outro for e assim por diante. Certo? Muito bem, isso é o que temos para hoje. Então vamos lá. Gente, desde já eu vou relembrá-los que esta disciplina faz menção a código. Tá? E para os engraçadinhos que gostam de tirar sarro, ou os xiitas de plantão, não é C#. É um pouco pior. Vamos lá, então. Análise de desempenho. Uma breve introdução, tá? Acompanhe, por favor. É uma etapa fundamental da concepção de um algoritmo. Embora aspectos como legibilidade, simplicidade e modularidade de uma solução sejam importantes para a sua manutenabilidade, o desempenho de uma solução é muito relevante para a sua adoção. Diante de um problema computacional, diversas soluções podem ser propostas. Por exemplo, para ordenar uma sequência de números. Atenção, ordenação de números. Vamos começar a meter a mão no algoritmo. O desenvolvedor pode utilizar algoritmos como Bubble Sort, Merge Sort, Quick Sort, entre outros. Entender esses algoritmos, como esses algoritmos se comportam, à medida que aumentamos o tamanho da entrada a ser ordenada, né, a quantidade de dados que você vai passar para o algoritmo para ele ordenar, é primordial para decidirmos qual solução adotar em um determinado contexto. Importante, tá? Analisar um algoritmo significa prever a quantidade de recursos que tal algoritmo consome ao ser executado. A análise pode apontar diversos candidatos e, tipicamente, exclui diversas soluções não eficientes. Diversas variáveis podem ser objetos de estudo da análise de um algoritmo. Por exemplo, consumo de memória, largura de banda de comunicação, entre outros. No entanto, com frequência, desejamos medir o tempo de execução. O tempo de execução, o tempo que ele leva para executar determinada tarefa. E é essa variável que estamos interessados em discutir neste documento. Então, nesse material, a gente vai discutir o quê? Tempo de execução. É isso que nos interessa. Bom? Uma abordagem direta para analisar o desempenho de um algoritmo é a abordagem empírica. Atenção! Neste caso, configura-se um ambiente em que as variáveis são controladas e executa-se os algoritmos com o intuito de medir o tempo de computação e comparar as diferentes soluções. O tempo de execução seria um eixo Y, é medido em função
do tamanho da entrada no eixo X. Por exemplo, para analisar empiricamente um algoritmo de ordenação, medimos o tempo de execução para diferentes tamanhos de arrays, matrizes, né, vetores. Muito bem. Além disso, podemos querer variar a configuração do array sob ordenação para entender, por exemplo, como o algoritmo se comporta com um array já ordenado. Olha só, como ele se comporta quando você já pega um array já completamente ordenado, ou como se comporta com arrays parcialmente ordenados. Então, nós temos duas situações aqui hipoteticamente razoáveis. Arrays ordenados em entradas de dados é relativamente raro. Pensa só comigo. Eu vou carregar informações vindas de um arquivo TXT, de um fruto de um processamento de um computador de grande porte. Por exemplo, o processamento do movimento diário do Detran. É um computador de grande porte que faz isso, certo? E a saída desse processamento diário é um arquivo texto gigantesco. Olha só. Como é que ele vai processar essa saída? Pergunto. Será que o arquivo texto está ordenado? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Caso seja necessário ordená-lo, seria possível? Eu tenho condições de realizar uma ordenação em um arquivo desse porte? Se alguém tiver curiosidade, eu estou falando da casa do giga, tá? Um arquivo texto na casa do giga. Calcula quantos registros tem ali. Então, seria necessário um grande poder de processamento para ordenar essa entrada de dados. Mas lembra da pergunta? Eu preciso ordenar ou eu tenho que processar como ele está? Professor, a pergunta era só se eu precisava ordenar. Então, mas aí a gente tem que levar em consideração que uma entrada de dados dessa, talvez, não devesse ser ordenada. Talvez ela já está ordenada do ponto de vista do grande porte. E como é essa ordenação? Quais campos? Foi por nome? Foi por CPF? Está ordenado por CPF? Está ordenado por RG? É movimento do Detran, então está ordenado pela placa do carro? Mas é só placa do carro? Não. Às vezes não. Nós podemos ter processamento no Detran baseado, por exemplo, na CNH. Então, placa do carro não é um bom campo para ordenação. Entende? Não é simplesmente falar, vou ordenar a entrada e vou mandar processar. Não, tem perguntas a serem respondidas, até mesmo sobre isso. E outra, até onde o desenvolvedor tem autorização para realizar um processamento de ordenação? Às vezes você não tem. Sua missão é ler esses dados, processá-los em uma base e disponibilizá-los para que os mecanismos de Big Data ou de banco de dados ou de mecanismos de consulta, né, disponibilizados pelo governo do estado, estejam disponíveis esses dados para que eles possam ser consumidos. Então não seria responsabilidade sua ordená-los. Entende onde eu quero chegar?
Não é somente falar que deve fazer. E refinar o questionamento. Por que fazer? Para que fazer? Qual o seu objetivo? Certo? Continuemos. Tipicamente, executa-se um experimento com o tamanho da amostra suficiente para se ter validade estatística e permitir a construção de um modelo que represente a curva de cada algoritmo. Então, você pega somente uma porção, efetua o cálculo, roda o algoritmo, avaliando tempo de processamento. A partir dessa amostra, você tem uma ideia do quanto ele vai levar para processar todo aquele lote, toda aquela massa de dados que você deseja analisar, deseja processar, deseja subir. O que você pretende fazer, certo? Muito bem. Olha só aqui, ó. A figura está pequena, mas na outra página ela está maior. Mas observa, por favor. A figura apresenta os tempos de computação de diferentes algoritmos de ordenação, à medida que aumenta-se o tamanho da entrada. Como podemos notar, o algoritmo Selection Sort apresenta tempo de execução consideravelmente maior em comparação com as outras alternativas, à medida que a quantidade de elementos a serem ordenados cresce. Então vamos olhar, ó. Olha o algoritmo aí, olha o gráfico, né, resultante da avaliação do algoritmo. A gente tem no eixo X o tamanho da entrada de dados em 1000 unidades. 1000 unidades, 10.000 unidades, 12.500 unidades, 15.000, 17.000, 20.000. No eixo Y, a gente tem o tempo de execução de cada algoritmo. Então, de acordo com o que a gente está visualizando, quanto maior é o tamanho da entrada, maior é o tempo de execução que o algoritmo de Selection Sort leva para executar. É isso que a gente quer. Essa avaliação, esse tempo, essa medição, para que possamos selecionar os algoritmos adequados para a execução do nosso processamento. Lembra que eu falei? Não existe apenas uma única forma de resolver um problema. Não. Vamos a um exemplo? Observa. Eu tenho uma lista de informações, de dados, uma lista de dados, tá? Essa lista tem aproximadamente 1 milhão de registros, tá? 1 milhão de registros. Bem, está ordenado pelo CPF. Pelo CPF. Preciso saber quantas dessas pessoas listadas são homens e quantas são mulheres. Certo? Como eu faço? Alguém tem alguma ideia? Ou uma sugestão? Eu não entendi a pergunta, professor. Vou repetir então. Eu tenho uma lista de dados com 1 milhão de registros. Esses dados são de pessoas físicas, numa movimentação bancária de um determinado banco aqui em Campo Grande. Eu preciso realizar o processamento dessa lista, tá? Essa lista está ordenada pelo CPF. Eu preciso saber quantas pessoas são homens e quantas pessoas são mulheres. Como eu faço? Dentro desses algoritmos aí? Não, dentro da sua expertise, Flávia. Eu quero que você me dê uma ideia. Lembrando, não é banco, tá? No banco é fácil.
Eu aplico, eu aplico um select pelo sexo da pessoa, resolvido o problema. Não. É uma lista no arquivo texto. Mas o CPF, ele tem essa informação? Ele tem, né? Não, você vai ter que consultar cada CPF. Você vai ter que pegar, querendo ou não, você vai ter que consultar cada CPF para definir se ele primeiro é homem ou mulher para depois poder fazer a separação. Então, né? mas ele, então tem a informação lá no CPF, não tem. Você lá vai na ter que ter um receita outro. só. Não, você vai ter. Sim, você vai ter que ter um outro sistema de consulta. Você vai pegar o CPF, vai jogar nesse outro sistema de consulta. Esse sistema de consulta vai te dizer se ele é F ou é M, né? Por assim dizer, masculino ou feminino. E aí você vai separar. Então, assim, vai ser bem complicado de fazer, por assim dizer, né, professor? Mas dá para fazer. Você vai ter que juntar um sistema, você vai ter que pegar os dados, jogar nesse sistema, no caso do fazer com que cada CPF, primeiro você vai pegar todo, né, cada CPF e vai consultar se ele é M ou F. E assim você vai dando resultado e separando eles por grupos, né? O que é M vai para a direita, vamos dizer, e o que é F vai para a esquerda, vamos supor. Aí depois no final ele vai te dar um resultado. Sim, mas ele falou que o dado está ordenado, certo? Não, mas ele quer saber, independente se está ordenado ou não. O que ele quer saber é se é masculino ou feminino. Ó, ele falou lista ordenada. Se a lista está ordenada, o CPF ele está ordenado. Então, eu posso continuar nesse formato de ordenação. Eu só vou separar se ele é masculino ou feminino. Mas a ordem não vai mudar. Eu posso manter ainda. Não, mas aí é que tá. Ele não se interessa na ordem, ele não quer saber da ordem. Ele só quer saber quantos são homens e quantos são mulheres. Foi a pergunta que ele fez. Ele não quer saber se está ordenado ou não. Não, ele falou para mim que tá ordenada. Sim, ele falou para você que tá ordenado, mas não é a resposta que ele quer. Mas eu tô falando de dado, não tô falando da resposta que ele quer. Eu tô fazendo pergunta referente ao dado que ele fez. E a forma se eu ia usar o algoritmo ou não, da onde que eu tinha que consultar, não a resposta que eu tinha que dar. Não, Tá, bom, você faz a pergunta, professor, porque eu acho que ela não entendeu. Tá bom. Vamos lá. Pessoal, vocês estão... Talvez estejam interpretando errado o que eu estou falando. Vamos pensar o seguinte, a fonte de dados é um arquivo texto. Não é um banco. Lembra? Eu falei. Não é um banco. Se fosse um banco, rodava um select e resolvia o problema na hora. Não. É uma lista ordenada por CPF. Tá? Aonde está o problema do entendimento aí? A palavra ordenada aqui não tem valor nenhum. Por quê? A sugestão do Emanuel é bastante pertinente. Porém, ele mesmo matou a charada. Seria extremamente lento fazer isso. Tá? Por quê? Eu tenho um CPF. Antes de eu continuar, fala, Wanda. Professor, rapidinho, o que não ficou claro para mim, nessa lista, nesse arquivo texto, eu tenho somente o CPF como dado ou não? Tipo, a base da consulta seria só o CPF? Só o CPF. Isso, era isso que eu estava perguntando. Então tá, se não tem o sexo ali, aí essa consulta que o Manuel tá falando faz sentido, entendeu? Daí, a minha base de dados seria só o CPF, aí fica mais entendível, né? Wander, você bateu no ponto que eu acho que a geral está se confundindo. Não é base de dados. Você só tem as informações, você não tem dados nenhum. Você não tem absolutamente nada, a não ser a chave de ordenação que está no arquivo TXT. Pensa só comigo. Um registro desses TXT tem é informação bancária, lembra? Tem o CPF, o processamento, que é aquela identificação bancária do processamento, né? E o valor que foi movimentado. Só isso. Não é um banco. É um arquivo TXT. Pior. Vocês não pegaram esse tempo, graças a Deus. Mas, quando eu fui estagiário, isso era impresso.
era uma caixa de papel contínuo dessa altura, assim, ó, que imprimia isso aí. E aí, você tinha que CPF por CPF, fazendo essa verificação. Então, a consulta que o Manuel sugeriu, ele pegou a ideia, tá? Eu vi que vocês, a maioria do pessoal se prendeu muito. Gente, não se prenda a banco. Análise de algoritmo é código. Então, provavelmente, toda vez que eu falar de alguma lista de dados, alguma coisa nesse sentido, eu estou falando de arquivo texto, arquivo Excel, arquivo XML, tá? Não é banco de dados. Esqueçam banco de dados. Se a Simone ouvir isso, ela vai me bater. Esqueçam banco de dados. Aqui nessa disciplina, não. Tá? E por que não? No banco, muita coisa vem pronta. Esse tipo de pergunta que eu fiz no banco, a Flávia mataria em quantos segundos, Flavinha? 2, 3? Por aí. Aí, tá vendo? Ela mataria rapidão, porque eu sei que a Flávia mexe com banco. O Vander puxou para o mesmo lado, então eu imagino que o Vander também tenha pensado dessa forma, assim como muitos de vocês. Tudo bem. Vamos lá. Não é banco. Na verdade, é o pior cenário possível. Tá? É arquivo TXT. Tá? Então, pensa só. Você tem um TXT com o CPF, o número do documento bancário e o valor que foi pago. A pessoa chega e te pergunta, desse movimento, quantos são homens e quantos são mulheres? Ah, e agora? Qual tipo de algoritmo você emprega nesse caso? É um algoritmo que é busca? Não, sim, mas não é um algoritmo de busca dentro do próprio registro, não, é de busca externa. E o exercício era justamente esse. Como é que eu busco essa informação? Como é que eu bolo isso? Fala, Flavinha. Como que funciona esse... O que eu já ouvi falar, mas esse merge sort aí, eu não sei como que funciona isso. Esses são algoritmos de ordenação. Toda vez que você vê a palavra sort, eles são algoritmos de ordenação. Tipo assim, eu passo essa mesma lista para você e falo, Flávia, ordene essa lista por CPF. Aí você vai olhar dos 4, qual deles vai te atender mais rápido. Quicksort busca... a entrada, né? Se eu tiver uma entrada ordenada, se eu não tiver... Então, só que eu já adiantei para você que não tem. Acabei de formular o problema aqui para você na hora. O insert. O insert tem melhor resolução nesse caso. O insert é excelente, mas normalmente é o insert. Só que eu não conheço esse merge, eu não sei como é que ele funciona. É isso que eu... Entendi. Qual que é o mais popular deles? É o Quick. O mais popular deles é o Quick. Tá? Inclusive, o algoritmo Quicksort também é utilizado em banco de dados, por ser o mais conhecido. O merge, ele não é tão conhecido assim, não é tão famoso. E se você procurar, você vai encontrar poucas implementações dele. Agora, busca Quicksort no Google e implementação em C++. Você vai achar uma infinidade de modelos. Vocês que estudaram Java em PO, procura Quicksort em Java. Você vai encontrar um monte. Agora, o Merge Sort talvez você encontre muito pouco. Tá? O Quicksort você vai encontrar um monte. Os outros dois, eu sinceramente não conheço. Eu conheço o Quick, que é o mais famoso deles. O Merge, eu já até cheguei a ver um ou outro tentativa de implementação, porque ele não é um algoritmo fácil. Tá? Mas destes, o mais famoso, e talvez o que resolveria essa situação que eu estou passando para a Flávia, seria o Quicksort. É quase certo. Tá? O Quick, mas veja, o Quick, se eu não me engano, ele pega a entrada e ele analisa e ele encaixa no local lá, é isso, né?
Ele já procura a ordenação e ele mesmo se adequa ali, né? Ele percorre a lista. Geralmente, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o dado e vai olhar na lista que ele está criando ordenada, porque ele cria uma paralela. Na lista ordenada, ele vai encaixar aquele dado na posição adequada. E só. Encaixa lá, dá as costas e parte para o próximo. O Merge Sort ele é um pouco diferente. Teoricamente falando, o Merge Sort, o que ele faz? Ele pega o registro e encaixa dentro da estrutura de forma a que toda a estrutura permaneça ordenada. Ah, o Quick permanece ordenado, professor? O Quick faz um trabalho a mais. Ele verifica em qual posição da lista nova é que aquele dado vai entrar. O Merge, ele meio que absorve essa informação dentro da lista, porque a própria lista é que controla, né, o próprio algoritmo, o próprio programa da lista é que se controla, digamos assim. Tá? O Quick é como se ele separasse, né, o que já está ordenado do que não está ordenado. E ele pega o dado lá e... Por isso que ele é usado bastante em banco, porque ele faz essa separação, né? Isso. Vamos lá. Fala, Wanda. Não, eu ia perguntar até para a Flávia, eu acho que esse insertion e esse selection, o Paulo falou na aula dele sobre, mas eu acho que é bem básico, né? É isso? Acho que é os mesmos algoritmos, né? São os mesmos, né? Aquele que o Paulo mostrou lá. Ele mostrou o bubble, o insert e o select, né? Ah, isso. É porque os nomes para mim eram bem parecidos, eu só não lembrava se seriam os mesmos algoritmos, né? Era esses, até que a gente fez um exercício lá para saber o tempo, para ver qual era o que tinha melhor desempenho na entrada e tal. Ah, esse mesmo. Foi desses aí. Beleza. Fala, Emanuel. Não, é que o que eu vi aqui, né, sobre esse merge source é que ele, na verdade, ele pega as informações, vamos supor, você tem 10 informações, aí ele divide 5 e 5. Aí ele pega esse daí e vai dividindo, e de acordo com a divisão ele já vai ordenando. Ele vai separando eles em meio e meio para ir ordenando. Ele vai quebrando os blocos, né? Isso, vai quebrando, aí quando ele quebra, ele já posiciona. Ele quebra ele, porque aí ele vai dividindo como ele vai dividindo em tarefas menores, ele vai ganhando tempo. Uhum. E aí vai jogando, nessa divisão, ele vai jogando o que é menor, digamos, menor e maior, ele vai separando. Até chegar numa divisão comum que é de 2, digamos assim. Entre os dois, qual é maior e menor, e aí depois ele vem subindo de novo, tudo ordenado. Isso. Ele vai, no caso, você faz a separação, a lista tem uma inteligência, né, que ela vai quebrando, até você chegar num conjunto mínimo. Então, o que lembra isso um pouco é a questão recursiva, né? Se você parar para pensar. Isso. É meio que isso que ele vai fazendo, pelo que eu vi ali, né? Pelo menos pelo que eu entendi, pelo que eu li nele agora. Sim. Talvez por isso seja tão difícil encontrar implementações dele. Se você procurar aí, joga no Google, vê se você encontra. Talvez encontre. Tá? Talvez você dê sorte. Agora, Quick Sort, em toda esquina você vai esbarrar num. Tá? Beleza, vamos continuar, gente. Eu nem cheguei na parte do código. Ele dá uma ideia de árvore, né? Porque ele faz comparações. Isso. Ele vai separando e vai comparando já. Ele separa, aí ele compara e vai dividindo. Aí até chegar no mais baixo lá, que é 2 números, né? No caso, 1 e 2. Aí ele vê quem que é maior e menor e aí ele já deixa ordenado. E aí depois ele só junta tudo. Aí ele vem juntando, ordenando. Isso. Pelo que eu vi ali, Até que ele termina, finalmente ele ordena tudo. Beleza. E olha que eu nem cheguei no código ainda, hein? Vamos lá. Bom, a abordagem empírica para análise de algoritmos é útil, pois, se conduzida de maneira metodologicamente apropriada, fornece valores precisos sobre o tempo de execução de um algoritmo. No entanto, essa abordagem apresenta algumas desvantagens. Primeiro, existe um alto custo relacionado à implementação de todos os algoritmos, além da configuração, execução e análise do experimento. Além disso, note que as conclusões são limitadas ao espaço de entrada do experimento. Por fim, os resultados são dependentes do hardware utilizado. Então, se nós pegássemos os 4 modelos, nós precisaríamos se queremos fazer uma medição em tempo real, de maneira empírica, quer dizer, eu quero testar a bagaça comparando um com o outro, eu teria que ter
4 equipamentos idênticos, nos quais cada um deles seria responsável pela execução. De maneira empírica, eu descobriria quem é mais rápido, aquele que acabar primeiro. Certo? Notadamente, não é fácil de conseguir 4 super máquinas iguais para testar a execução de um algoritmo com uma entrada de dados de 1 milhão de registros. Não é fácil. Ah, não, professor, mas aí eu coloco 4 máquinas virtuais, dá para rodar. Cadê o empírico da história? Compreenda a parte empírica, gente, como o velho ditado do ver para crer. São Tomé, né? Ver para quê? Eu quero ver o negócio. Certo? Você tem que ver para acreditar. Na máquina virtual, você não vai ver nada. A VM nem pode, assim, ela não precisa nem estar aqui. Vocês sabem disso. Fizeram um sistema distribuído comigo. A VM pode estar do outro lado do mundo. Uma para lá, outra para cá, uma para cada canto. Cadê o empírico? Não tem. Pensa a quantidade de variáveis que pode afetar o funcionamento da VM. Não dá para testar dessa forma. Agora, é uma outra situação se você tem 4 máquinas iguais. Por isso mesmo ele fala que a questão de espaço, aí ele está referenciando memória RAM, ele está referenciando espaço de armazenamento, tá? Você tem que ter isso 4 vezes. Ah, não, mas aí eu posso fazer um teste num grande laboratório, professor. Legal, de boa. Mas, e aí? Onde que a gente vai conseguir um grande laboratório com 4 super equipamentos desses? Né? Só um minutinho. Pessoal, o Wagner faz parte dessa turma? Sabe me dizer? Ele está pedindo o link de aula? Líder da turma, tá por aí? Pera aí, professor, já falo com ele. Pode deixar. Faz esse favor para mim. Acho que ele tá meio perdido aí, viu? Põe ele no grupo, tá, Anderson? Por favor. Beleza. Joia. Vamos continuar aqui, gente. Diante do cenário exposto, surge a necessidade de uma análise que, vamos lá, seja independente de hardware. Não tem como arranjar um super laboratório para a gente poder executar testes de velocidade, né? 4 super máquinas idênticas para a gente poder fazer isso. Nesse momento não dá. Outra situação. Permita analisar os algoritmos em um espectro maior de entradas. O nosso conjunto de entrada de dados é uma lista de 1 milhão de registros. Tá. E se eu quisesse variar isso para mais ou para menos? E, por último, que seja simples. Uma análise de um problema como essa que a gente está propondo, até agora, a gente não achou nenhuma solução simples. Todas as soluções são extremamente complexas. Exigem altos graus de processamento, de armazenamento. Mas então, como é que resolve esse tipo de problema? Complicado. Note que, em diversas situações, o interesse está em comparar algoritmos, ao invés de determinar o seu tempo exato de execução. Em particular, estamos interessados nas funções no comportamento seria do ali, hein? O material didático veio com ele.
do comportamento dos algoritmos para grandes tamanhos de entrada, o que chamamos de análise assintótica. Assunto para próximas aulas. Deixa eu fazer uma correção aqui, aquele no tá errado ali, tá? Só um minutinho. Perfeito. Continuando. Vamos lá. Vamos ao próximo capítulo, aonde a gente entra no código. Uma breve revisão conceitual. Vamos lá? Deixa eu só... Tá. Pronto. Ele entrou aí? Entrou. Então, vamos lá. Uma breve revisão conceitual. Na verdade, a gente vai estabelecer as condições da hipótese inicial e, em seguida, a gente vai ver em código algumas situações que vai mudando. Lembra que eu falei? E quando tem interação? E quando tem loop alinhado? Né? Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Antes de apresentar os conceitos de análise assintótica, a gente vai olhar lá nas próximas aulas, a sua notação e o modus operandi, é preciso apresentar a hipótese em que a análise de algoritmo se baseia. Então, vamos lá. Hipótese. O custo de operações primitivas é constante. Então, quando ele fala de custo, ele está falando de quê, professor? Tempo de processamento. Entendi. Operações primitivas? Operações básicas. Fazem parte da estrutura básica da linguagem de programação. Então, o custo é constante, quer dizer, o tempo é o mesmo? Vamos ver. Essa hipótese estabelece que operações aritméticas, indexação de elementos em um vetor, retorno de métodos, atribuição de valores às variáveis, comparação de elementos, entre outros, executam em tempo constante. São várias ações que são realizadas pela linguagem de programação, coisas às quais nós não intervemos. Então, vamos lá. Referenciado como o Big O. Big O 1 ou Big O C. Tá? A notação do Big O a gente vai ver na próxima aula. Tá? Eu vou passar para vocês na próxima aula. O material didático nem fala dela, mas é algo extremamente importante. Vocês vão ver isso no decorrer da disciplina. É importante destacar que, na prática, esse custo varia de acordo com o hardware, a linguagem de programação, etc. No entanto, essa variação é insignificante do ponto de vista da análise assintótica. Assunto para as próximas aulas. Olha lá, a lista de operações primitivas. Vamos lá. Avaliação de expressões booleanas. I maior ou igual a 2, I igual a 2, etc. Então, operações booleanas. Lembra da lógica que a gente viu? Lembra? Matemática e lógica. Então, operações matemáticas. As básicas de toda a linguagem de programação. Multiplicação, subtração, adição, divisão, etc. Retorno de métodos. Return de X, return de Y, return valor. Tudo que é return de um determinado método para quem o invocou. Tá. Atribuição. A variável recebe valor. Então, I igual a 2. E acesso a variáveis e posições arbitrárias de um array. Olha lá, ó. V, array, I. O array V na posição I. Certo? Isso são operações primitivas. Essa é a lista de operações, tá bom? Continuando. Aqui começa o código. Vamos lá. Nesse contexto, o tempo de execução de algoritmo é a soma do custo das operações primitivas. Atenção. Por exemplo, considere o algoritmo que multiplica o resto da divisão de 2 inteiros pela parte inteira da mesma divisão. Então, está aqui o algoritmozinho aqui, preparado, tá? Professor, isso é Java. Isso é C++. Isso é C Sharp. Pode ser os 3.
Vamos lá. Dá uma olhada. Aqui eu declaro uma variável resto do tipo inteira, que recebe I divisão por J. Beleza. Em seguida, outra variável, só que dessa vez P inteira, que recebe I divisão por J. Aqui são dois tipos de divisores, né? Um é pelo resto, né? Um pega o resto e guarda. Então, aqui você está pegando o resto dessa divisão e armazenando. Aqui você está pegando o valor da divisão mesmo, propriamente dito. E aí, o que você faz? Em resultado, você faz resto vezes a parte inteira. E aqui você tem o resultado. Um algoritmo simples. Um métodozinho que multiplica o resto por parte inteira. Só isso. Na verdade, é uma operação muito utilizada para quem trabalha com criptografia, tá? Mas deixa isso para lá. Isso é assunto para outra aula. Então, primeiro passo da definição de hipótese, né? Identificar primitivas. O primeiro passo para determinar de modo analítico o tempo de execução de qualquer algoritmo é identificar todas as operações primitivas. Cada uma, como discutido anteriormente, tem um custo constante. Como que funciona isso? Ó, vamos lá. Para o algoritmo citado, que a gente viu, esse aqui, ó. Esse carinha, tá? Olha lá, o que a gente tem? Atribuição. Resto igual a alguma coisa. Então, é a nossa primeira constante, C1. Depois, operação aritmética. Divisão por... que pega o resto. É a C2. Depois, a atribuição. P inteira. É a constante 3. Operação aritmética. É o C4. Atribuição. Que é resultado. C5. Operação aritmética. A multiplicação entre um e outro é a 6. Retorno de método. É return resultado. É o C7. Muito bem. Temos nossas constantes. Segundo, identificar a quantidade de vezes que cada uma das primitivas é executada. Para o algoritmo citado, todas as primitivas são executadas apenas uma vez. Voltando lá, ó. Já identificamos as primitivas. Vamos voltar no algoritmo. Essas operações são chamadas só uma vez. Essa aqui uma vez, essa aqui uma vez, essa aqui uma vez, essa aqui uma vez, isso aqui uma vez, isso aqui e isso aqui. Beleza. Entendi. Ótimo. Continuando. Somar o custo total. O tempo de execução do algoritmo é a soma das execuções das operações primitivas. Nesse caso, temos a função que descreve o tempo de execução. E é uma função de n é igual à soma de todas as constantes. C1 mais C2 mais C3 mais C4 mais C5 mais C6 mais C7. Beleza? Eu não posso isolar tudo isso? Posso, né? Ó, esquece os números. É C mais C mais C mais C mais C mais C. Não são 7? Então quer dizer que eu posso escrever isso de outra forma, né? Lembrando, olha lá, lembrando que estamos interessados em uma função que nos diga o tempo de execução em relação ao tamanho de entrada. Nesse caso, escolhemos n para representar o tamanho da entrada. Como pode ser visto na função detalhada, o custo não depende de n de maneira alguma. F de n, ó. Olha só. Não tem nenhuma multiplicação por n aqui, ó. Tá? Independente dos números passados como parâmetro, o custo sempre será o mesmo. Por isso, dizemos que essa função, e portanto o algoritmo que é descrito por ela, tem custo constante, ou seja, independe do tamanho da entrada. Não interessa o que você colocar de valor entre I e J. O resultado vai ser o mesmo. Certo? Importante. Dizer que um algoritmo tem custo constante significa que o seu tempo de execução independe do tamanho da entrada. Gravem isso, tá? Por causa daquele f de n. Se você pegar o seu algoritmo e realizar, né, identificar todas as primitivas e verificar o somatório delas, você vai perceber isso. Em momento nenhum, n entrou na jogada. Então, apesar de ser uma função de n não aparece dentro do cálculo usando as primitivas. Naquela situação. Tá bom? Muito bem. Outro fator de destaque, ó, que eu falei, né? Somatório, né?
é que podemos considerar que todas as constantes possuem o mesmo valor C. Assim, podemos simplificar a função para uma função de n é igual a 7C. Beleza? Até aqui, todo mundo entendeu? Fui claro e objetivo? Para mim, a princípio, ok. Ótimo. O que a coisa vai complicar é agora. Beleza? Então, aumentem o nível de atenção aí, gente. Vamos lá. Espera aí. E quando houver condicionais? Ninguém falou de if até agora. Eita. Vamos analisar? O uso de comandos condicionais é muito comum em nossos algoritmos e nos impõe uma dificuldade na análise do tempo de execução. Essa dificuldade está relacionada ao fato de que, dependendo do caso, apenas uma parte do código é executada. Tem um if, uma tomada de decisão. Se o valor for true, eu executo. Se for falso, sai fora. Certo? Todo mundo entendeu isso? Quando eu falo condicional, é if. Muito bem. Como decidir como fazer a análise? E que caminho devemos computar? O verdadeiro, que vai executar tudo, ou o falso que saiu fora? Vamos lá. Ó, nesse caso, escolhemos o pior caso. Neste momento, estamos interessados em saber como os algoritmos se comportam no seu pior caso. O melhor caso geralmente é o mais rápido, né? E o pior caso geralmente é o nome já diz. Essa análise nos dá uma visão muito clara sobre o que posso esperar da execução de um algoritmo. Por exemplo, se você me disser que o seu algoritmo de ordenação termina a execução em no máximo 3 segundos para uma determinada entrada, eu tenho uma ideia clara sobre o que posso esperar. Você falou para mim, ó, leva 3 segundos para processar 10 mil registros. Tá bom. Eu tenho uma meta, né? Ó, 10 mil em 3 segundos. No entanto, se você me disser que o seu algoritmo termina a execução em 3 segundos ou mais, eu não tenho muita certeza sobre o que esse mais significa. Pode significar 5 segundos, 50 segundos, 5 anos, um século. A análise de pior caso é, portanto, útil para eliminarmos soluções ruins. Além disso, o melhor caso raramente acontece, ao contrário dos outros casos que podem ser bem mais comuns. Por último, o caso médio, além de demandar análise estatística, muitas vezes é muito semelhante ao pior caso. Lembra que eu falei na aula anterior? Você tem melhor caso, médio caso e o pior caso. Ele está afirmando que médio e pior geralmente andam de mãos dadas. E o melhor caso é coisa rara de acontecer. Muito bem. Vamos avaliar aqui. Olha lá, deixa eu dar uma olhada no bico. Só um pouquinho. Para demonstrar a análise de pior caso, vamos analisar um método que receba as 3 notas de um aluno e calcule a nota que ele precisa obter na prova final, se esse for o caso. Se o aluno for aprovado, média maior ou igual a 7, ou reprovado sem direito à final, média menor que 4, o método deve retornar 0. Tem um if na jogada, então. Olha lá o código. Doble precisa na final. Tem 3 parâmetros. Nota 1, 2 e 3. A média é feita somando as 3 notas dividido por 3. Se a média for maior ou igual a 7 ou a média for menor ou igual a 4, ele passou ou reprovou direto. Muito bem. Se não, aí vem o pior caso. Doble média final igual a 5. Lembra que eu falei
Lembra o que eu falei das primitivas? Começa a lembrar isso aqui. Doble peso final igual a 0,4. Doble peso médio igual a 0,6. E ele precisa de média final menos peso média vezes média dividido por peso final. Está aqui o que ele precisa. E vai retornar essa nota. Esse é o código. Então, primeiro passo, vamos identificar as primitivas. Média é a primeira, constante 1. Operação aritmética, nota 1, 2, 3, constante 2. Operação aritmética, alguma coisa dividido por 3, constante 3. Avaliação de expressão booleana, constante 4. É o if, avaliação do if. Retorno de método, return 0, é a constante 5. E return 0, atenção, não interessa pra gente. Gravem isso. Atribuição, média final, igual, né? Constante 6. Atribuição, peso final, constante 7. Atribuição, peso média, constante 8. Atribuição, precisa, constante 9. Operação aritmética, peso média vezes média, constante 10. Operação aritmética, média final, constante 11. Operação aritmética, tudo dividido por peso final, constante 12. E retorno de método, retorno precisa, constante 30. Então nós temos 13 constantes primitivas. Certo? Fala, Flávio. Professor, tá fazendo um barulho. A galera tá ouvindo aí também ou só aqui? Tipo de uma mola, um negócio assim. Mola? Eu também tô. É, um barulhinho bem chato. É, É, chato, quando você exatamente. bate na mesa, eu acho, alguma coisa assim. Estou longe da mesa, hein? Sei Eu não, não tô nem encostando na mesa. toda hora o senhor começa a falar e aí ele vai. Tá me incomodando. Mas agora parou. Só acontece quando eu falo? É, mas não é uma constante. Né? Tipo assim, tava constante na hora que você tava falando, mas agora parou. Era um barulhinho como se fosse de mola balançando. É interferência que tá tendo no microfone, eu acho, professor. Mas é com o tempo, você tá falando, primeiro tá normal, aí depois ele começa a dar ruído. Entendi. Não parece muito, não. Parece sei lá, um plástico assim. Parece como se fosse como se tivesse algum estabilizador, alguma coisa. Não tô nem perto dele. E ó, meu climatizador tá lá fora do escritório para não ter barulho aqui dentro. Mas segue aí, se começar a incomodar muito, a gente avisa. Tá bom. Eu tô tentando descobrir o que pode ser. Bom, tá, vamos lá. Então nós temos 13 constantes ao todo. Lembrando, constante valor 0 não nos interessa. Tá? Guardem isso. Vamos lá. Identificar a quantidade de vezes que cada uma das primitivas é executada. Esse sempre é o segundo passo. Primeiro, identifico as primitivas. E depois, quantas vezes cada uma delas é executada. Aqui vem a grande diferença. Como estamos interessados no pior caso, nós vamos descartar a constante C5. Pior caso, porque o bloco do else será executado uma vez que é mais custoso que o bloco if. E o return dela é 0, por isso que ela não importa para a gente. As outras primitivas são executadas apenas uma vez. Olha lá. Somar o custo total. Eu somo todas elas. Tudo uma vez. Certo? Muito bem. Até aqui, não tem problema. Até que foi fácil. O código talvez é um pouquinho mais trabalhoso. O difícil da história aqui é identificar as primitivas. Tá? Tem que ter bastante atenção nisso aqui. O que é primitiva? É aquela tabela que eu mostrei lá atrás, tá? Aquela tabela que faz toda a diferença na hora de olhar isso aqui. Tá? Saber identificar as primitivas é difícil. Muito bem. Vamos em frente. Até aqui, beleza. Falando. O professor, tem como voltar um pouquinho lá no código? Vou fazer uma pergunta.
No caso, na verificação booleana desse if ali, eu conto como 2 operações primitivas ou só uma? Porque eu tenho ali 2 comparações. Sim, mas aí que tá. Você tem que levar isso em consideração. Você concorda que, apesar do ou ali no meio, tá tudo dentro do mesmo laço? Uhum. Então é uma coisa só. Beleza. Tá? Tanto é que, se você olhar aqui como que ele avaliou a primitiva, olha aqui, ó, avaliação de expressão booleana, ó. Na verdade, isso é uma coisa, inclusive, que eu tenho que pesquisar para falar para vocês, para não falar bobagem. Mas, até onde eu pude compreender, essa escrita aqui, ó, ela pode gerar alguma confusão. Vou explicar por quê, tá? Deixa eu pegar o meu code aqui para mostrar para vocês. Só um instante. Agora é a hora dos xiitas vibrarem com o professor mostrando as coisas do code. Vibra, xiita, vibra. Vamos lá. O xiita sabe de quem eu estou falando. Pode ficar tranquilo. Olha só. Deixa eu consigo dar um zoom aqui na criança. Isso aqui é o code, não é o Visual Studio, tá? Então, espera aí. Ele não dá zoom. Paciência. Alguém conhece algum plugin do code que dê zoom? E aí? Se conhecer, instala agora. Ctrl mais não dá certo? Ctrl mais, vamos lá? Não é que funcionou? Tá vendo? Vivendo e aprendendo. Muito bom. Muito bom, excelente. Por isso que eu falei, tem que perguntar para gurizada, né? Porque no Visual Studio é o Ctrl Scroll, né? Ele aumenta ou diminui. No Notepad++ também é Ctrl Scroll. No Sublime é Ctrl Scroll. Onde mais? No CarWrite, no Gedit. Acho que só no Code que é assim. Ou não. Não sei. Fico com o que aprendi. Obrigado. Vamos seguir, ó. O que pode gerar controvérsia é isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Prestem bastante atenção. Por favor. Aqui, ó, é uma coisa só. Tá? Agora, observa. E se eu fizer isso aqui? Aqui. É uma coisa só? Não. Já não é uma coisa só. Na verdade, aqui são duas, né? Nesse caso, nós teríamos o quê? De acordo com a teoria, nós teríamos duas primitivas. Mas repararam aqui, ó, que imediatamente apareceu uma luzinha aqui? Lá no Visual Studio também aparece, tá? Quando eu coloquei lá, apareceu também. Por quê? Olha lá. Introduzir o local, ocorrências, tarará, né? Geralmente, ele fala assim, ó, que você não precisa colocar. Porque quando você coloca, você está criando duas condições primitivas. Isso vem de compiladores, tá, gente? Não sei se todo mundo já estudou ou se falaram isso para vocês lá. Não sei, tá? Mas isso vem de compiladores. Então aqui nós teríamos duas primitivas, tá? Ao invés de uma. Uma aqui e outra aqui. Só que todos os editores que eu conheço, que eu até verifiquei, eles falam a mesma coisa. Que aqui você deve remover um deles. No caso, esse, você tem que remover esses de fora, tá? Para quê? Para que ele possa fazer como? Como se fosse uma primitiva só. Então quer dizer que provavelmente, tá? Não estou dizendo que seja,
provavelmente a boa prática recomenda que você desenvolva isso aqui como sendo uma única primitiva. Preciso pesquisar isso antes de confirmar isso para vocês, tá? Vou passar essa resposta para vocês depois. Eu não tenho essa resposta ainda, tá? Mas depois eu passo. Obrigado aí para quem me ajudou aí com o Ctrl mais, Ctrl menos, tá? Valeu. Fico devendo uma coca quando a gente voltar pro presencial. Basta me cobrar que eu pago. Mais alguma dúvida sobre isso aqui? Não? Então vamos em frente. Beleza. Espera aí, quando tem interação? O for. Como é que acontece? Como é a avaliação da primitiva nesse caso? O outro, em vez de prestar atenção na aula, está olhando o bebê aqui na foto. Aqui está vendo foto do Facebook. Isso aqui não é a aula, certeza. Isso aqui é tela do YouTube. Tá vendo? O professor também se liga. Vamos em frente. Ó, nos dois exemplos que vimos até aqui, todas as primitivas são executadas apenas uma vez. E por isso o tempo de execução do algoritmo é sempre constante. Vejamos o que acontece quando há iteração. Um for. O código abaixo procura por um elemento em um array. Dá uma olhada no código, ó. Public static boolean contains. Você passa um array aqui e passa um número específico que você está procurando. Ele abre o for de 0 até o tamanho do array. E aí ele verifica se na posição i do vetor for o valor é igual a n, aí ele retorna true. Caso contrário, ele continua. Até ele achar isso aqui ser verdadeiro. Se não, ele não achou, acabou, ele retorna falso. Certo? Muito bem. Vamos lá. Identificar primitivas. Olha lá, int i igual a 0, constante 1. Avaliação de expressão booleana. I menor que v.length, o tamanho do vetor. É a constante 2. Operação aritmética, i mais mais, constante 3. Avaliação de expressão booleana. V de índice i seja igual a n. Então, if. Constante 4. Retorno do método true, constante 5. Retorno de método, o retorno falso, constante 6. Ah, tem poucas constantes aqui. Calma, pequeno gafanhoto, a coisa complica agora. Importante. Se a gente lançar um olhar mais detalhista em algumas expressões, na verdade, vamos perceber que estamos passando por cima de algumas primitivas. Por exemplo, nesse exemplo, nós consideramos que a expressão booleana v de índice i seja igual a n é uma primitiva. Mas ela envolve também o acesso a v índice i e o acesso a n, que, como sabemos, também são primitivas. Então, sendo bem detalhistas, teríamos que identificar 3 primitivas na expressão v de índice i igual, booleano, né, a n. Da mesma forma, a expressão i mais j pode ser considerada como sendo 3 primitivas. Isto é, o acesso à variável i, o acesso à variável j e a expressão aritmética. Escolhemos não fazer isso por fins didáticos. Iríamos poluir muito a nossa análise. Por isso, quando houver uma expressão booleana, mesmo que ela envolva outras primitivas, vamos considerar como apenas uma, ok? Atenção, presta atenção. O mesmo será feito para expressões aritméticas. Então, eu vou pegar uma expressão e considerar como uma coisa só. O i mais j é uma coisa só. Certo? No modelo original e correto, o i seria uma constante, o j seria outra, e o i mais j seria outra. 3. Aqui, ele está considerando só a operação aritmética. 1. Certo? Entendidos? Então, vamos em frente. Facilitar a vida de vocês. Passo 2. Identificar a quantidade de vezes que cada uma das primitivas é executada. Aqui vai ser complicado.
Aqui mora a grande diferença da análise desse exemplo em relação aos demais. Em primeiro lugar, nem todas as primitivas são executadas apenas uma vez. Depois, temos que voltar a lembrar que estamos tratando do pior caso. Esse cenário é representado por um array que não contém o número procurado, pois o algoritmo irá realizar todas as iterações e retornar falso no final. Veja que se o número procurado estiver presente, a execução pode terminar bem antes do fim da iteração do array. Isso significa que, na nossa análise, vamos descartar a primitiva C5, pois, no pior caso, ela nunca é executada. C5 é o return true, não é o return false. Deixa eu voltar para confirmar. Não fale besteira, Luizão. Return true, tá certo, isso mesmo. Porque na nossa concepção, o pior caso vai rodar tudo e vai retornar falso. Não tem o número que você está procurando. Beleza. Professor. Oi. Não sei se eu comi barriga, mas o porquê de, tipo, C5, C6, eu vi que é das constantes lá, mas foi só uma definição ou é usado isso mesmo? É um dicionário mesmo? Não, isso aqui é a primitiva. Valor de retorno, né? Lembra? Valor de retorno é uma primitiva. Entendi. Então, aqui, valor de retorno true, valor de retorno false. O pior caso é o return false, sempre. O return true, ele não vai rodar todo o array em busca do número. Você colocou um número que ele vai achar. O pior caso é você está procurando algo que ele não vai encontrar. Entendeu? Entendi. Beleza. Return true, return false são diretivas primitivas que devem ser consideradas. Tá? No nosso caso, o melhor caso deixa para lá, porque o melhor caso ele é o desvio da curva, né? O que vai funcionar. Nós estamos pensando daquilo que não vai funcionar. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Ela é nunca executada. Perfeito. Passo 2. Vamos continuar. Ó. Dado que o tamanho do vetor v.length é n, temos o seguinte. Ó. C1 é executada apenas uma vez. C2 é executada n mais uma. N mais uma? É. O que é C2? Ó, avaliação de expressão booleana. E seja menor que V length. Vai rodar quantas vezes? N mais 1. O que é N mais 1? É esse N aqui, professor? Não. N é uma variável qualquer. Quando ele fala N mais 1, quer dizer que ele vai rodar isso aqui tudo mais uma vez. Ele vai pegar o tamanho total dele e vai rodar mais um. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. Exemplo. Se n igual a 5, temos as seguintes verificações. 0 menor que 5, 1 menor que 5, 2 menor que 5, 3 menor que 5, 4 menor que 5, 5 menor que 5. Quando encerra o loop. Ou seja, 6 verificações. Entenderam? C3 é executada n vezes. Exemplo. Se n igual a 5, temos os seguintes incrementos. Em i. 1, 2, 3, 4, 5. Quando encerra o loop. Ele vai rodar 5 vezes. C4 é executado n vezes. No pior caso, C5 não é executado. Então, sai da equação. E C6 é executado apenas uma vez. É o return falso. O que significa isso aí? Significa que esses números n mais 1, n vezes, né? Eles vão aparecer como multiplicadores das constantes. O resultado é esse aqui, ó. Como que você fica? Ó, você fica assim. O tempo de execução do algoritmo é a soma das execuções das operações primitivas, o que inclui também o número de repetições. Nesse caso, temos que a função que descreve o tempo de execução deste algoritmo é função de n é igual a C1, roda uma vez, C2 vezes n mais 1, C3 vezes n, mais C4 vezes n, mais C6. Se eu tirar os números e simplificar a função, eu tenho o seguinte cálculo aqui, ó. 3 vezes C vezes n, mais 3 vezes C.
Essa é a função. Sendo C as constantes e N o número de vezes que vai ter que rodar. É o número que você está procurando. Correto? Entenderam? Quem não entendeu, abre o microfone e dá um grito aí. A hora é agora. Professor, N, no caso, não é o número, na verdade, que eu estou buscando, né? Mas, assim, a quantidade que eu tenho ali, não é? Tipo, é a quantidade de dados, né? Tipo, eu tenho 100 dados ali, eu vou procurar, né, nos 100 dados. Nesse caso aqui, se você prestar atenção, não. Observa só. Olha o exemplo que ele está dando. N é igual a 5, certo? Tá vendo que ele está fazendo a comparação aqui, ó? Menor que 1, menor que 5, 1 menor que 5, 2 menor que 5. Se você olhar lá atrás na primitiva, ó, V menor que length, né, certo? Essa comparação aqui, ela é o que exatamente lá no código? É o número N. Certo? Pensa só. O número de... Na verdade, peraí, vamos com calma. Quero explicar isso aqui para ficar bem claro, para que todo mundo possa entender. É o número de... O N é o número de interações que está rodando. Ele usou N e ele não foi feliz aqui. Ele deveria ter usado outro número aqui. Ai. É porque, para mim, eu entendi o seguinte, que no caso, eu acho que eu que confundi, né? É porque o array eu tenho uma quantidade, um tamanho do array. O array, vamos supor, são 100 arrays, vamos supor. Então, 100 posições de array. Isso, então são 100 buscas que eu vou fazer, certo? Então ele não é o N ali... Não, peraí, o N é o número que eu quero buscar, mas eu acho que eu que confundi. Não, calma. Ele usou... Na verdade, ele foi infeliz aqui no material didático, usando esse N aqui, porque confunde com o número que você está entrando aqui, o nome da variável, né? Isso que eu imaginei. Vamos fazer uma mudança, para deixar mais claro e objetivo. Vamos fazer uma mudancinha aqui, ó, para que todo mundo possa entender. Vou mudar esse N para X maiúsculo. E vou colocar ele em negrito. Olha lá. Dado que o tamanho do vetor V é X, né? Então, deixa eu colocar de lado aqui, ó. X é igual a V.length. Que é o tamanho do meu array. Beleza? Ó, X é igual... Vou deixar bem claro, bem objetivo para todo mundo entender. Ó. E aqui. Beleza. Tá ótimo. Aí ele vai fazer aqui, ó. X mais 1. Aí aqui. Se x igual a 5, que é o tamanho do array, ele vai rodar 5 vezes. Aí, ó. C3 é executada x vezes. Exemplo. Se x igual a 5, então temos... C4 é executada x vezes. Pronto. Agora acho que está claro, né? Agora é. Agora, porque ali é que quando no final ali, quando você falou que N é o número que eu estou procurando, eu falei, não, mas eu não estou procurando, né? Não. É que não ficou claro. Agora está claro. Agora dá para entender. Né? X aqui é o tamanho do array. Não é? Esquece N. X é o tamanho do array. Então, vai rodar X mais 1. Beleza. Vamos fazer essa mudança na outra tela aqui também. Tá? Espera aí. Aqui, ó. Eu vou mudar aqui, ó. X. Esse N é outra coisa. Aqui, ó. Esse aqui. X. Beleza? Esse N continua sendo o tempo. Isso. Esse N é o tempo. Ele foi infeliz na colocação de variáveis aqui, não sei porquê. Tá? Mas tudo bem. Não tem problema. O importante é a gente entender e captar a ideia. Né? Beleza. Gente, depois que eu mudei aqui, tá tudo ok?
Todo mundo entendeu? Agora, para mim, agora fez mais sentido, porque antes eu tinha um tempo, aí eu tô, mas eu vou buscar o meu tempo na função, tinha alguma coisa errada. Certo. Certo. Ok. Mais alguém? Vamos continuar, então. Ali, ó o N de novo. Aguenta aí. Deixa eu tirar Que aí isso. eu acho que vai ficar em todo o seu conteúdo aí, professor. Eu acho que daí pra frente tá como N. Não, acho que nessa parte aqui tem... Aqui, ó, tamanho. À medida que cresce o tamanho de X, o tempo de execução no pior caso. Esse crescimento é linear, pois a função é linear. Linear. Faz sentido, certo? Iterar em um array com 100 posições é 10 vezes mais lento que iterar em um array de 10 posições. Não é por acaso que o nome desse algoritmo é busca linear. O termo refere-se a ambos. 1. A estratégia de procurar elementos de modo sequencial em uma coleção. E 2. O tempo de execução do algoritmo. Beleza, acho que é só até ali mesmo. Ok. Tá, joia. Vamos ver se ele não cometeu mais nenhum desses deslizes no resto do código aqui, tá bom? Vamos lá. Que agora a gente vai para a última parte, ó. Loops aninhados. Um for dentro de for. Né? Eita, que agora complica. Olha só esse código aqui. Contém duplicação, que recebe como parâmetro um array de inteiros, denominado V. Ele faz um for de I até V.length, o tamanho do array. E ali dentro ele faz um outro for, só que dessa vez de J, começando em I mais 1. Até o J ser, enquanto o J for menor que o tamanho do array. E aí ele vai comparando. Quer dizer, ele está pegando uma posição inicial. Aí ele pega a próxima e compara, depois a outra e compara, a outra e compara, a outra, até o final. Aí depois ele salta uma casa. E faz tudo de novo. Aí outra casa. Outra casa. Até o fim. Certo? É isso que ele está fazendo. Tá, joia? Passo 1. Identificar primitivas. Vamos lá. Int i igual a 0, está dentro do for. O primeiro for. Avaliação de expressão booleana. I menor que v.length, o tamanho do array. Operação aritmética. I mais mais. Atribuição int j igual a alguma coisa. A declaração de variável. Então não pode ser tudo junto. Int j igual é uma constante. Operação aritmética. Recebe i mais 1. Então, olha lá. Vamos voltar no código. Esse int j aqui, ó. Essa parte é uma primitiva e essa aqui é outra. Certo? Ah, mas tá dentro do mesmo for. Não interessa. Você está declarando variável ali dentro. Certo? O for permite você fazer isso. Então, a declaração de variável é uma primitiva. Mesmo dentro do for. Entenderam? Continuando. Operação aritmética. I mais 1. Tudo bem? Avaliação de expressão booleana. J menor que v-length, que é o tamanho do array. Operação aritmética. J mais mais. Avaliação de expressão booleana. V de I é igual a V de J. Uma constante. Retorno de método. Return true. Retorno de método. Return false. Qual deles pode ser desconsiderado? Qual o true novamente, né? Vamos verificar. Fala, Flavinha. Uma pergunta besta. Por exemplo, é considerado primitiva J++. Eu poderia dizer que, sei lá, F++ é uma primitiva ou não? Sim, se F for uma variável e ela estiver sendo incrementada, F++ é uma primitiva. Então não importa o nome que eu der lá, se estiver dentro da variável nesse contexto, eu posso considerar ela primitiva. Sim, se F for uma variável, sim. Por quê? F++ equivale a quê? F igual F mais 1.
Certo? Certo. Isso é uma operação aritmética. Por isso ele considera uma primitiva. Beleza. Muito bem. Vamos voltar lá, vamos analisar. Qual que vai ser o código aqui? Qual vai ser o código que será ignorado? É o return true. O Emanuel tem razão. Muito bem. Então, essa primitiva aqui, ó, será ignorada. Porque esse é o melhor caso. O array termina bem mais cedo. Né? Porque no caso ele está fazendo uma busca. Então, se ele achou, parou o programa. Então, Exatamente. o true. Então... Que é o melhor caso. O pior caso é o return false, que roda tudo. É que ele não acha e procura em todos, certo? Beleza. Então vamos lá. Vamos continuar. Passo 2. Identificar a quantidade de vezes que cada uma das primitivas é executada. Aqui tem que ter atenção, tá? Olha só. O pior caso de execução desse algoritmo é quando não há repetição de valores no array. Ou seja, os loops são executados até o final. Então, como estamos falando do pior caso, descartamos C8. Porque, no pior caso, essa primitiva nunca será executada. Return true. Tá? Vamos lá. Dado o tamanho do vetor, aqui é a mesma coisa. Espera aí, vamos mudar. Para não ter confusão. Eu sei que vocês já entenderam, mas vamos lá. Vou chamar de X. De novo. Então vamos lá. C1 é executada apenas uma vez. Joia. C2 é executada X mais 1. Exemplo. Se X igual a 5, temos as seguintes verificações. 0 menor que 5, 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 menor que 5. Quando se encerra o loop. Ou seja, 6 verificações. C3 é executada X vezes. Deixa eu colocar aqui. Vou fazer igual que fiz lá do outro lado, tá? X igual v.length. Negrito. Perfeito. Aqui, x vezes, se x igual a 5, temos os seguintes loops. E 1, 2, 3, 4, 5, quando se encerra no loop. Excelente. Vamos para outra tela. Agora, atenção, porque vamos tratar das primitivas do laço mais interno. Se C4 e C5 são executadas x vezes, serão executadas uma vez para cada loop interno. Se x igual a 5, temos 1 igual a 0, legal. Então, ele executa o somatório dele. Acho que eu não preciso mudar mais. Vamos ver. Se precisar, eu saio e mudo de novo. Assim todo mundo entende, ninguém vai ficar no vácuo. Então, serão executadas uma vez para cada loop interno. Exemplo, se x igual a 5, vai ter 1 igual a 0, e j igual a 0 mais 1 igual a 1, i igual a 1 e j igual a 1 mais 1 igual a 2, e assim vai. Né? Ele vai somando. Ele vai olhando as posições. Né? Ele vai saltando as posições. Certo? Beleza. A quantidade de execuções... Ah, o N apareceu aqui de novo. Tá, vamos lá. Tem que ficar claro, gente. Eu sei que é chato, mas tem que ficar claro. N. Onde a 1 e a x são o primeiro assim, a 1 e a x vão ser executadas x2 mais x. Muito bem. Vamos lá? Passo 2, então. Vamos entender essa parte aqui. A quantidade de execuções de C6 depende do laço mais externo, pois J varia de acordo com I. J igual a I mais 1. Lembrando, fixou aqui, ele olha esse cara, aí depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. Terminou? Ele volta. Salta 1 e ele volta para cá. Esse. Certo? Procurando números duplicados. Como o laço externo executa... Tapou um N aqui. Espera aí, gente. X vezes.
quantidade de vezes que J varia é dada por x mais x menos 1, mais x menos 2, mais x menos 3, mais x menos 4. Isso é uma PA, né? Essa série representa uma progressão aritmética finita, decrescente com razão 1. A soma de uma PA com todas essas características é dada por S é igual... apareceu o N ali. Deixa eu mudar. X sobre 2 vezes A1 mais AX, onde A1 e AX são o primeiro e o último elemento da sequência, respectivamente. Assim, para A igual a 1 e AX igual a X, temos que C6 é executada X vezes 2, mais X dividido por 2 vezes. Tudo isso multiplicado pela execução. C6 vezes tudo isso aqui. Eita. Continuando. O N aparece aqui também. Vamos lá. Como C7 é executado uma vez a menos que C6, então temos que o primeiro termo da PA é A1 igual a 1 e AX igual a N igual a X menos 1. Assim, temos que C7 é executada X vezes 12 dividido por 2. X2 dividido por 2. Muito bem. C8 é executada a mesma quantidade de vezes que C7. C9 não é executada nenhuma vez, porque estamos falando do pior caso. E C10 é executado apenas uma vez. Joia. Continuando. O N aqui de novo. Aqui já é a soma do custo total, tá? O tempo de execução do algoritmo é a soma das execuções das operações primitivas. Neste caso, temos que a função que descreve o tempo de execução é... Aqui é x. Ó. C2 vezes x mais 1, C3 vezes n vezes x mais C4 vezes x mais C5 vezes x mais C6 vezes x2 mais x1 dividido por 2 mais C7 vezes 2 dividido por 2 mais C8 n dividido x2 dividido por 2 mais C10. C9 não entra na equação porque é o melhor caso. Beleza. Aqui, tamanho do array, x. Tamanho de x. Vamos lá? Veja que essa função é diretamente relacionada ao tamanho do array, x. À medida que cresce o tamanho de x, cresce também o tempo de execução do pior caso. O tempo de execução do algoritmo cresce de forma quadrática em relação ao tamanho da entrada, pois a função é quadrática. Faz sentido, certo? Comparar cada elemento de um array com todos os outros é da ordem de x2. É exatamente o que o algoritmo está fazendo. Ele está pegando, vamos lá. Vou voltar no código para a gente revisar essa parte. Eu falei que é complicado. Vamos lá. O que ele faz? Eu tenho um array aqui. Ele pega essa posição. 0. O J, ele pega o I mais 1. 0 mais 1, 1. J está aqui. E ele compara. V e J são iguais? Aí ele salta mais 1. V e J são iguais? V, I e V, J são iguais? Não. Salta mais 1. São iguais? Não. Mais 1. São iguais? Não. São iguais? Não. Acabou. O I passa a ser 1, então ele salta uma posição, esse cara volta para cá e mais 1. Tá aqui. E faz de novo a mesma coisa. Pam, 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 pam. Salta, ele volta. Pam, pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Acabou. Acabou, retorno falso. Certo? É isso que o algoritmo faz. Procura itens duplicados dentro do array. Certo? Muito bem. Então, após a avaliação das primitivas, a gente pode entender o lance da execução do laço aqui. Tá?
Então, ele aplica o conceito. Ele vai fazer x mais 1 vezes. Certo? Muito bem. Aí, o laço interno, ele vai fazer quanto? Se o x for igual a 5, ele vai fazer aquele cara mais 1 vezes. Certo? Então, ele faz mais, ele vai repetir mais vezes. Ele vai repetir quanto? Para cada posição do array, ele repete o array inteiro. Se é 10, ele vai pegar o primeiro e vai olhar as outras 9. Ele passa, olhar as outras 8, as outras 7, 6. Pergunto para vocês, isso é uma PA, a gente já percebeu. Mas eu não poderia também, baseado nesse conceito, e relembrando um pouquinho da matemática básica, eu não poderia encaixar esse cara num fatorial? Poderia ou não? Todo mundo lembra o que é fatorial? Tô pensando aqui, eu acho que não, né, professor? Porque assim, você... a ideia do fatorial, sim, é um, né, um depois do outro, tá. Só que um vezes o outro, vezes o outro, vezes o outro. Mas você tá buscando, não é? Você não quer um resultado, então o fatorial eu acho que não vai entrar, por causa que você, no final, você quer uma resposta, né, que nem ali, verdade ou falso. O fatorial não te dá verdade ou falso, ele te dá um exato, ou seja, ele vai te dar um valor. Muito bem, Manuel. Muito bem, muito bem, muito bem. Era exatamente isso que eu queria que enxergassem. Apesar de parecer bastante e ter relação, não é a mesma coisa. O fatorial vai te dar um número, um valor. Aqui eu não estou em busca de um número. Não. Eu não estou em busca de uma valoração nesse caso. Não. Nesse caso, eu preciso saber o quê? O tempo de execução dele. E o tempo de execução desse algoritmo, no qual, para um array de 10 posições, eu tenho que varrer para cada posição, eu tenho que varrer o array inteiro em busca de um número parecido, né, um número igual, idêntico, né, duplicado, é uma PA, né? É equivalente a uma PA, certo? Nesse caso, como que fica? Olha a equação final. Né? Se você pegar, separar termo por termo, ó, separa esse sinal de mais aqui, ó. Você vai chegar a essa conclusão. Certo? Ele está aplicando os valores dentro daquilo que foi obtido. Certo? Muito bem. Vamos continuar. Tá? Bom, isso aqui a gente falou, né? Que comparar cada elemento de um array com todos os outros é da ordem de x a 2. Certo? X a segundo. Muito bem. Uma função quadrática. Então, provavelmente, eu acho que no material didático, certo seria isso aqui, x elevado ao quadrado. Mas... não se preocupe, eu não vou cobrar isso na prova. É importante que você entenda esse algoritmo. É bem mais lento do que o anterior, pois uma função quadrática cresce mais rapidamente do que uma função linear. Tá? Então, ele leva muito mais tempo para encontrar ou para não encontrar, para processar o array inteiro em busca de um número duplicado. Ele leva muito mais tempo do que uma função linear levaria. Certo? A função linear é a função mais comum que nós temos. Porque é muito... não sei se vocês vão concordar comigo, tá? Mas deixa eu voltar no código. A nível de trabalho, é muito difícil você ter algo parecido. Se alguém já viu alguma coisa assim parecida no trabalho, fala para nós aí. Mas dificilmente eu encontro algum código parecido que faça algo parecido. Tá bom? Geralmente eu tenho o quê? Eu tenho a busca linear, que ela é muito mais comum para nós
em termos de desenvolvimento no mercado de trabalho. A busca linear ela é muito mais recorrente. A gente encontra muito código parecido, muito código semelhante, muito código de busca, muito próximo daquilo. Isso aqui é muito raro. E aí eu vou contar uma novidade para a galera aí, os chiitas. Tá? C Sharp tem um método que avalia se existe valores duplicados dentro de uma lista. O método está pronto. É só você chamar o método passando o valor. E ele verifica para você. Tá? E se não me falha a memória, Java também tem algo parecido. Tem. E Python com certeza tem. Tá? Porque eu já vi rodando. Tá? O Juliano falou pra gente que tem, então, em Java. Então, beleza. Java também tem. Então, chiitas, baixa a bola. Isso aqui já tem pronto nas linguagens de programação muito. Tá certo? Já vou adiantar para vocês. Esse tipo de coisa eu não vou cobrar em prova não, tá? Isso aqui é complicado demais para vocês poderem explicar. O que eu devo cobrar? Reconhecimento de primitivas, tá? Provavelmente alguma coisa baseado em algoritmo linear, busca linear, tá? Que é algo muito mais comum de você encontrar no mercado de trabalho. Isso aqui é mais complexo. Tá? Isso aqui você vai encontrar na área científica. Tá bom? E tem código que já faz isso para você de uma maneira muito mais fácil. Beleza? Muito bem. Até aqui, tirando essa parte do alinhado que eu sei que é enrolada mesmo, isso aqui precisa de muita atenção, precisa olhar novamente, com calma para entender. Tá? Alguém tem alguma colocação a fazer? Algum questionamento? Tá, esse barulho chato aí, mas tá bom. Então, o barulho é quando você fala, professor. Eu acho que o seu microfone tem algum estabilizador, alguma coisa nele, que toda vez que você fala, que vamos supor que o seu microfone iria estourar, né? Porque você aumentou o tom, ele dá tipo uma bolinha, como se tivesse uma bolinha girando dentro. Entendi. Para a próxima aula, vamos fazer um teste. Eu vou trocar o microfone. É o que parece. Parece que quando você fala, que quando o seu tom sobe um pouco mais, ele dá como se fosse uma bolinha. Sabe? Vamos dar um exemplo. Os cachaceiros aí. Aquelas bolinhas que tem na cachaça, que tinha aquela bolinha de vidro na tampa, bem no bico. Quando você vai servir uma dose, que ele fazia aquele barulhinho quando chacoalhava. Brrr, então, é tipo isso que tá acontecendo. Entendi. Alguma coisa vibrando, né? Sim, parece no microfone, parece como se ele estivesse estabilizando o som, não sei. Entendi. A minha percepção é que parece uma mola mesmo, mas... Eu já pensei por outro lado. Tá bom, Manuel. Calma, segura. Hoje é terça. Calma. É feriado aí, quinta-feira. Então vamos lá. Para a próxima aula, eu vou trocar o microfone para a gente ver essa diferença. Tá joia? Então a gente troca na próxima aula e aí vocês me dizem se deu certo ou não deu. Se for o caso, o professor vai atrás do microfone. Entendeu? Mas eu preciso do feedback de vocês. Tá joia? É igual o canal do YouTube. Tá bom meu som? Vocês estão me ouvindo? Tá. Mesma coisa. Vocês têm que falar para mim, senão... Tá? Beleza, vamos então às nossas considerações finais. Tá? Um breve resumo do que a gente viu hoje. Após considerar os tópicos discutidos sobre análise de desempenho, podemos concluir em um breve resumo nosso entendimento. Vamos lá. Calcular o tempo de execução de um algoritmo é muito importante. Óbvio. É a melhor forma de você avaliar se vai atender ou não a sua necessidade. Certo? Muito bem. Uma forma de calcular o tempo de execução é seguir os passos. Identificar primitivas, identificar o número de vezes que cada primitiva é executada e somar o custo total. Foi isso que a gente fez em 4 situações diferentes. E é preciso estar atento para o fato de que estamos falando de análise do pior caso. Atentem-se para isso. E por isso descartamos os fluxos alternativos de menor custo. A melhor situação é a melhor situação. Encontrou o valor, sai fora. Mas e a pior? O pior momento? Vamos avaliar justamente o pior momento. Né?
Porra. Será que esse algoritmo atende realmente a nossa necessidade? Vamos avaliar ele da pior forma possível. Ver o tempo de resposta. Porque o tempo de resposta, no pior caso, vai te dar uma visão muito melhor da funcionalidade do algoritmo. Certo? Podemos aplicar a mesma coisa em pesquisas de banco. Quando você faz a busca em campos, por exemplo, que não foram indexados. É o pior caso. Qual é o tempo de resposta? Depende do volume de registros, né, que existe na tabela. Entendem? Então, você sempre leva pelo pior caso. Porque partindo dele é que você tem uma ideia da execução do teu código em determinadas situações. Certo? Muito bem. Era o que tínhamos, então, para hoje. Vamos, então, ao nosso encerramento de aula. Tá? Vou passar para vocês, então, a atividade. Para mudar um pouquinho o assunto, para a gente desbaratinar um pouquinho dessa coisa louca que a gente estava vendo, o assunto é algo bastante pertinente que eu vi esses dias atrás. Eu pensei justamente nessa aula, tá? Vamos assistir ao vídeo Algoritmos que Salvam, lá do Nerdologia Tech, do canal Nerdologia, do Atila Yamarino. Tá bom? Tá aí a URL. Perceberam que não tem questão do professor aqui, nesse conteúdo, nesse encontro de hoje? Por que não tem, gente? Ô, glória! Aleluia. Aleluia, irmã, aleluia! Por quê? Eu achei esse conteúdo pesado. Eu não quis complicar a vida de vocês. E sei, óbvio, vocês também sabem que vai ter que escrever um relatório sobre isso. Então, vamos dar uma relaxada, curtir um videozinho super legal do Atila, tá? Ver algo bastante interessante, tá? Que algoritmos que salvam vidas. Olha que legal, tá? Vamos ver isso aí. E vamos escrever o relatório da aula de hoje. Atenção para o que eu quero, tá? Vocês vão escrever nesta ordem sobre a introdução que a gente fez em análise de desempenho. Vocês vão fazer um resumo sobre essa revisão conceitual da definição da hipótese, quando existem condicionais, quando existem interações e quando existem loops aninhados. Certo? Se quiserem trazer outros exemplos, eu achei um algoritmo aqui em Python que eu acho que pode ser interessante para ilustrar melhor. Manda pra gente. Beleza? Eu aceito. Essa disciplina não é, mais uma vez, essa disciplina não se prende à linguagem de programação. Não. A disciplina, ela é aberta. Tá? Então eu posso trabalhar o algoritmo na linguagem que eu quiser. Pode. Eu não vou cobrar a linguagem de programação aqui. Vou cobrar o entendimento e o reconhecimento de certas coisas. Aí pode cair um ou outro código lá na prova. No entanto, eu não vou chutar o pau da barraca e colocar uma coisa absurda lá. Não. Como é uma disciplina ecumênica, digamos, certo? Eu não vou me prender a nenhuma linguagem de programação, né? Eu falo ecumênico porque para alguns linguagem de programação é religião, né? Então, eu não vou me prender, então eu devo cobrar o básico. Certo? Importante entender a compreensão do entendimento. Como reconhecer primitivas, né? Reconhecer quantas vezes essas primitivas vão ser executadas e depois montar o custo total. Ó, é a pista para a prova. Você vai fazer um resumo e eu quero saber algumas opiniões a respeito, tá? Do vídeo da atividade, lá do vídeo do Nerdologia Tech. Vai preparar o relatório e vai mandar para mim. O assunto está ali, ACA, atividade 2021-08-24. Em função do tema deste relatório ser essa parte um pouco mais complexa, cortesia do professor, estou dando 72 horas. Tá bom? Talvez eu mantenha as 72. Talvez. Beleza? Alguma dúvida? A princípio não, professor. Beleza, Manuel. Tudo tranquilo? Perfeito. Muito bem. Então, em nome... Aqui está o encerramento, meu e-mail, tá?
E volto a perguntar antes de qualquer coisa, antes que a galera saia aí. Quem não está no grupo do WhatsApp, permanece na sala para a gente colocar no grupo, tá bom? Ou então fala com o Anderson, que ele adiciona vocês lá. Tá joia? Qualquer uma das duas coisas. O professor vai ficar... Professor, já que estamos aqui antes de ir embora, daria para você fazer que nem a professora... como é que é o nome da professora, pessoal? Esqueci a outra professora, já esqueci o nome dela. Coloca o CAD Code do grupo na imagem aqui antes de fechar, e o pessoal que, né, assistir a aula no YouTube, se é que estão assistindo realmente, ele coloca o QR Code e entra no grupo direto. Excelente sugestão. Vou fazer isso sim, tá? Eu acho que o nome da professora que você está procurando é Edilene, né? Isso. É que na hora não vem na minha cabeça. Ela colocou na aula dela, então, tipo, quando ela se apresentou, ela já colocou o grupo, aí ela colocou a imagem do QR Code na tela, né? Ficou ali, tava no PDF dela. Então, o cara é só chegar e botar o QR Code e já entra direto no grupo. Legal, muito bom, cara. Vou fazer isso sim. Excelente sugestão, tá? Muito obrigado. Dilene é um monstro, né? Dilene é fora de série. Admiro muito ela. Então vamos lá. Ela deu aula para mim, viu? Em nome da Unidep Croton, agradeço a presença de todos. Continue se cuidando. Vacina no braço. Todo mundo vacinado, bonitinho. Beleza? Tudo de bom, um grande abraço e até a próxima, gente. Valeu. Fui.